Fala gigante, seja muito bem-vindo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para você verdadeiros suportes e resistências e o melhor de tudo, usando apenas dois indicadores. E se você colocar tudo que eu colocar no vídeo em prática, você vai mudar drasticamente o seu resultado no day trade. E o mais incrível é que mesmo que você seja iniciante no day trade, esses indicadores você consegue colocar eles imediatamente no seu operacional e não leva mais de 5 minutos para você instalar ele no seu gráfico. Meu nome é Douglas Costa e você está no canal Na Rota dos Gigantes. Nesse canal você vai receber pelo menos uma dica valiosa para você agregar no seu operacional e estar, evidentemente, na rota dos gigantes, junto com os verdadeiros players do mercado. Então, se você gostou do tema desse vídeo, deixa já o seu like aqui embaixo para que o YouTube possa entregar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possível aqui na plataforma. Confira também se você já está inscrito aqui no canal aqui embaixo. Se não estiver inscrito, se inscreva agora aqui no canal. Não vai levar nem 3 segundos do seu tempo, mas vai ajudar bastante a fortalecer o crescimento aqui do canal. Gigante, vamos logo de gráfico, gráfico de mini índice na tela. Hora de conhecer os dois indicadores que vão ajudar bastante no nosso resultado, tá? Antes que vocês me perguntem qual plataforma é essa é a plataforma da ClearTrader, pertence a Profit, é bem parecido com o Profit Pro, muda pouca coisa. A diferença é que ela é 100% gratuito, por isso que eu utilizo ela no meu dia a dia, mas é muito semelhante aí ao Profit, tá? Como que eu ploto o indicador, tá? Primeiro indicador, indicador de volume. Eu clico aqui então em exibir. Depois de exibir, eu procuro aqui indicadores, vai abrir aqui uma infinidade de indicadores. Eu vou aqui em buscador para facilitar e clico em volume. E qual é o volume aqui, ó? Douglas, aqui tem volume financeiro e quantidade. Qual é o volume que eu utilizo? Volume quantidade. Eu vou explicar logo o porquê que eu escolho esse, tá? O volume quantidade. Clica aqui em inserir nova janela e clique em OK. E está aqui plotado no gráfico de 1 minuto, mas na verdade ele fica plotado em todos, tá? Eu estou aqui com um gráfico de 1 minuto aberto, mas se eu trocar aqui para os 5 minutos, ele vai estar plotado no gráfico de 10, no de 15, enfim. Qualquer gráfico que você abrir aqui em cima, ele vai ficar plotado automaticamente no seu gráfico. Não, primeiramente eu vou mostrar para você qual é a informação que o indicador te dá, tá? Se você, a gente olhando aqui no gráfico, agora é 4h24 da tarde, gráfico do mini índice. Nesse momento aqui, ó, está sendo negociado. E se você vir aqui embaixo, olha o tamanho da barrinha, comparado às outras que já tiveram no dia. É muito pequena, tá? Então, qual é a informação que eu tenho nessa barra, por exemplo? Essa barrinha que foi negociada aqui, ó, ela teve 7.990. Agora, se eu pegar uma barra maior, teve 73.949. Essa que teve aqui, ó, lá no início do dia, que tem mais volatilidade, por exemplo, essa aqui, a maior barra do dia teve 145 mil negócios em 1 minuto. Então, por que eu utilizo esse indicador? Porque ele dá uma clareza em qual momento que os grandes players estão entrando no mercado, né? O nome desse canal é Na Rota dos Gigantes. Então, a gente está buscando entrar na hora que os gigantes estão entrando no mercado, né? Exemplo, se eu mostrar para vocês aqui um gráfico sem os indicadores, como que eu vou estar sabendo que os grandes players estão entrando no mercado? Tá? Sem o indicador, isso não fica tão visível. É possível ver? É possível ver. Se eu clicar aqui na barra e colocar aqui, ó,
ele vai aparecer a quantidade de negócios. Mas tu imagina que chato que vai ser toda a barra eu vou ter que pegar e olhar, clicar em cima da barra e olhar, teve 127. Então, quando eu estou com o indicador clicado, estou com o indicador aqui na tela, é muito mais visual, muito mais prático a tomada de decisão. Tá? Então, por exemplo, como que eu utilizo ele no meu operacional? Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui hoje, nesse fundo. Vamos pegar esse exemplo desse fundo aqui. Ó. Pegar o exemplo desse fundo. Ó, nesse fundo aqui, ó, que foi feito aqui nesse preço, olha a quantidade de negócio que teve nessa barra. Teve 145.016 contratos. É muita negociação, tá? Dentro de um minuto só. Então significa o quê? Que teve muito interesse nesse nível de preço. E se você analisar, o que aconteceu aqui depois? O preço rompeu a mínima ali, o fundo anterior, e depois a barra seguinte se manteve abaixo, mas a terceira, o segundo candle depois dessa barra já voltou a trabalhar acima do fundo. E depois trabalhando acima, trabalhando acima, trabalhando acima, e deu uma pancada aqui de 400 pontos. Agora, se eu não estou com esse indicador plotado, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ficar clicando na barra para ter uma noção de quantos contratos foram negociados. Tá, beleza. Então, Douglas, já entendi que é importante, né, deixar plotado aqui embaixo no gráfico indicador. Agora, como que eu utilizo ele na prática? Tá? É isso que eu vou mostrar para você agora. Tá? Como que eu utilizo hoje na tomada de decisão? Tudo vai depender, claro, dos níveis, das regiões que eles estão. Né? Se estão em fundo, se estão em topo, se estão em meio de gráfico. Tudo isso influencia na hora de tomar decisão. Então, nesse exemplo que eu mostrei aqui para vocês antes, aqui nesse fundo, entrou um maior volume do dia. Por exemplo, nesse trade que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, aqui entrou a maior barra do dia. Né? O maior fluxo do dia, dá para ver visualmente aqui embaixo. O que a gente vai fazer? Marcar a abertura e marcar o fechamento da barra. Né? Então, o que eu faço? Traço uma linha aqui na abertura do candle, traço uma linha no fechamento da barra. Se o fluxo é realmente vendedor, o preço tem que trabalhar abaixo ou acima do fechamento da barra? Tem que trabalhar abaixo. Né? E o preço fez o quê? Não é só olhar a abertura e fechamento, tu tem que ver o que ele fez. O preço ele tinha causado o rompimento? Tinha. Ele tinha rompido esse candle anterior aqui. Ó. Ele tinha rompido ó, com muito fluxo, o maior fluxo do dia rompendo o fundo anterior. E, na maioria das vezes, tende a falhar o rompimento do fundo. Né? Então, como que eu tomo a decisão? Eu marco a abertura, marco o fechamento e vejo o que o preço fez de fato. O que aconteceu aqui? O preço rompeu, o próximo candle diminuiu a quantidade de volume, mas ainda estava abaixo do rompimento. O candle seguinte já voltou para cima do rompimento, ou seja, ele não deu sequência e o volume diminuiu e a terceira barra já causou um rompimento. Já rompeu aqui o candle anterior. E depois, o candle seguinte começou a aumentar o volume aqui embaixo. Ó. Pode observar que o volume nessa barra foi de 140 mil. Ou seja, o preço estava vindo, estava rompendo o fundo, entrou a maior barra de volume do dia e 4 minutos depois o preço já estava acima da abertura da maior barra do dia. Então isso dá uma clareza que, beleza, o preço está acima da maior barra do dia, não deu sequência. Qual é a probabilidade do preço? Tentar pelo menos voltar para esse último topo, que foi o que ele fez. Então, nesse momento que ele voltou aqui, ó,
fez rompimento, testou. Se você entrar aqui, o tamanho do stop é de 220 pontos, colocando aqui no fundo do dia. Tá, mas beleza, não, 220 pontos é muito. Então você pode colocar, depois que ele testou aqui o rompimento, embaixo dessa barra que testou. Aqui o tamanho do stop ficaria de 110 pontos. Para um objetivo de ir até o topo. Quantos pontos tem até ali? Vamos ver. 233. 235 pontos. Então, é um trade que tu vai arriscar perder 110 para ganhar 235. É um trade onde tu arrisca perder 1, mas tem o dobro do teu risco, né, de ganho. Aqui ele acabou andando o dobro, depois fez um pullback e depois deu mais uma pernada de alta. Então, eu utilizo dessa forma. Sempre marco abertura, fechamento e vejo o que o preço fez de fato. Se o preço fez rompimento, ele tem que dar sequência no rompimento. Se o preço não está dando sequência, espera, vê se ele vai ganhar ali o fechamento, vai ganhar a abertura. Se tu vê que ele está voltando para cima da abertura, que foi esse caso, estava caindo, então ele tinha que dar sequência, está voltando para cima da abertura, é que alguma coisa está errada. Esse fluxo que entrou aqui só pode ser comprador. A probabilidade é essa. E aí tu vai medir o tamanho do teu risco e ver se vale a pena. Então é isso. Essa é a forma que eu utilizo no dia a dia o primeiro indicador, que é o indicador de volume. E se você gostou desse primeiro indicador, deixa já o seu like no vídeo, se não deu ainda. E coloca também nos comentários aqui embaixo se você utilizava esse indicador ou se é uma novidade para você. Segundo indicador para você colocar no seu operacional, e eu considero o indicador mais importante para você usar no seu dia a dia. Esse indicador ele é um indicador um pouco diferente. Por quê? Porque ele não é um indicador de análise gráfica. Ele é um indicador de análise de números. Tá? Por quê? Porque realmente a gente vai analisar números, mas fique tranquilo, é muito fácil de interpretar e vai ajudar bastante. Você pode utilizar ele para usar no dia, mas também análises de dias anteriores. Vamos para a prática. Primeiro eu vou mostrar para vocês como plotar ele no gráfico, é simples, e depois como eu utilizo ele no operacional. Hora de conhecer então o segundo indicador, e eu considero esse indicador de números o mais importante do meu operacional. Por quê? Porque ele dá uma leitura macro, tanto do pregão que está acontecendo no dia, mas também a leitura de pregões de dias anteriores, que é extremamente importante a gente utilizar no operacional. Então, como que eu coloco esse indicador no gráfico? Vamos conhecer então qual é o indicador, tá? A gente vai em ferramentas e vai procurar Volume at Price, né? Vai dar 2 cliques aqui nesse preço e tá aqui o indicador, tá? Já maximizei ele. Não se preocupem, você não precisa usar ele maximizado no gráfico, mas só para apresentar aqui o indicador para vocês, tá? Basicamente ele tem 3 informações que eu utilizo e que são realmente muito relevantes na hora da tomada de decisão. Então, primeiro aqui do lado esquerdo, o preço. Aqui é o nível de preço. Aqui em amarelo fica o preço que está sendo negociado agora. E aqui a segunda informação é o volume, né? Volume negociado em cada faixa de preço. Então, tu pode ver que aqui onde está amarelo é o volume, que está sendo negociado agora. E aqui, ó, mexendo aqui é o preço, a quantidade de contrato que está sendo negociada em cada nível de preço. E aqui nessa terceira coluna é só para ficar mais visual. Quanto mais para a direita, maior o preço foi negociado. Então dá para ver claramente que o maior volume do dia está aqui, ó, nessa maior barra aqui à direita, nesse nível de preço aqui dos 131.700. Mas, para facilitar a vida, eu deixo de uma forma muito mais clara e mais objetivo de utilizar, que eu vou mostrar agora para vocês.
Voltando então para a configuração do indicador, você pode perceber que eu deixo ele minimizado. Então, como que eu faço para abrir ele novamente? Eu clico aqui embaixo em janelas minimizadas, em Volume at Price, e aí ele vai abrir aqui, tá? Ah, já utilizei, não quero mais, é só minimizar ele e ele volta aqui embaixo. Tá? Agora eu vou mostrar como que eu configuro ele então. O que eu faço, tá? Você pode observar aqui, ó, que aqui vai ter a data, que é hoje. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar o trade que eu peguei ontem, até para mostrar como que eu configuro os dias anteriores, os dias que eu quero utilizar. Eu faço isso todos os dias. Então eu vou aqui na data, coloco em personalizado. Como eu vou mostrar o trade que eu fiz ontem, eu vou usar a configuração sempre do dia anterior. Então a data de segunda-feira. Perdão, a data de sexta-feira, né? Porque ontem foi segunda, então é sexta-feira. Sexta-feira foi dia 4. Aí o que eu faço? Eu clico em dia 4, coloco sem data final, vou novamente em dia 4 e coloco o horário do final do pregão, que é 6h30, mas pode colocar aqui 19 horas, que ele vai pegar todas as negociações até esse horário. E aí eu vou aqui em propriedades e coloco aqui, ó, destacar os maiores volumes. Aí eu coloco aqui os 10 maiores volumes do pregão, fica tudo concentrado. E dou um OK. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, já carregou. E aí o que acontece? Normalmente eu faço as minhas análises sempre de manhã, antes de abrir o pregão. Ali por 7 da manhã eu já começo as minhas análises, tá? Quando você abrir o indicador aqui, ele não vai estar movimentando esse número aqui, tá? Esse amarelinho vai estar parado justamente porque o pregão vai estar fechado. Mas observa que mesmo ele estando em andamento, não está se movendo aqui nessa coluna azul ao preço, tá? Ele está só mexendo agora porque o pregão está em andamento. Mas quando o pregão está fechado, ele vai estar parado isso aqui, tá? Essa barrinha amarela estará parada. Então, vamos olhar a configuração que eu coloquei. Isso aqui é a configuração do pregão de sexta-feira. E ele vai aparecer nessas cores mais vivas, nessas cores mais vivas aqui em vermelho, rosa, enfim, salmão aqui, os preços que foram mais negociados do pregão. Ó, se for para cima, tu vai ver que em azul são os menos negociados. E quanto mais viva a cor, mais o preço foi negociado. Então, o preço da sexta-feira que mais foi negociado foi aqui, ó, 131.980. Vamos para o gráfico, então, de sexta-feira para dar uma olhada. O que aconteceu na sexta e depois na segunda, que foi o trade que eu peguei e quero mostrar para vocês. Tá? Então, eu vou colocar num gráfico um pouquinho maior para facilitar. Vou colocar aqui no gráfico de 10 minutos. Colocando aqui no gráfico de 10 minutos... Esse é o pregão de hoje, não é o que eu quero dar de exemplo. Esse aqui é o pregão que eu quero dar de exemplo, que é o pregão de segunda-feira. Vou deixar ele marcado aqui a região. E o pregão de sexta-feira, que é esse pregão aqui. Tá? A linha divisória do pregão é essa linha aqui, ó, vertical. Tá? Então, essa aqui, dessa linha aqui até aqui, é a linha do pregão de sexta-feira e dessa linha vertical até aqui é o pregão de segunda-feira, que foi ontem, tá? Qual é o nível de preço que a gente olhou aqui no indicador? Deixa eu voltar. Preço mais negociado da sexta-feira foi 131.980. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar o preço, 131.980. Vou marcar aqui, vou digitar 131.980 e vou passar uma linha. Eu vou botar com a cor azul aqui e vou deixar essa linha aqui, vou botar o tamanho 2 e vou deixar marcado. Observem que o pregão acabou aqui nessa faixa de preço e ele começou em gap de baixa e já começou dando uma pancada. E aí você vai me perguntar, daria para ter pego esse trade? Olha, bem difícil, porque como é início de pregão, a volatilidade é muito grande, então dificilmente tu vai reagir logo no início do pregão, né? Então, qual foi o trade que eu fiz?
foi esse aqui, quando ele chegou nesse segundo toque nessa faixa de preço. Então o preço abriu, deu uma pancada para cima aqui, em 1 hora ele subiu 1.155 pontos. E depois, numa pancada também, ele desceu aqui cerca de 1.100 pontos numa pancada só. E olha onde foi que o mercado foi parar. Exatamente, milimetricamente no preço que nós marcamos aqui no indicador de análise de números, o Volume at Price, exatamente no preço. Vamos olhar aqui o preço exato que ele deixou aqui de fundo. Para não dizer exato, foi 15 pontos, ou seja, ele testou 15 pontos abaixo e depois disso ele simplesmente subiu 1.240 pontos em 40 minutos. Então, esse indicador ele é impressionante a assertividade dele. Já entendi como configurar o gráfico, já entendi que tem que marcar o preço exato aqui no gráfico. Mas, Douglas, como que eu entro na operação? Essa é a pergunta que eu vou responder para vocês agora, tá? Quando o gráfico chegar na faixa de preço, você não deixa a ordem. O que você vai fazer? Você vai diminuir o time frame. Então eu botei aqui, claro, no 10 minutos para facilitar a visualização, mas aí tu vai para um tempo gráfico menor. Então vai, por exemplo, com 1 minuto e espera o preço chegar e vê o que vai acontecer. Então, por exemplo, olhando aqui, ó, quando ele veio testar a primeira vez, o que aconteceu? Ele chegou aqui nessa faixa de preço, tocou, tá? Tocou ali no preço. Depois, o que ele fez de fato? Ele tocou no alvo, ele não tinha rompido, ó, então ele tocou no alvo, não rompeu aqui o candle anterior, voltou para cima do candle, tentou subir, não conseguiu, tentou cair, não, ele até rompeu o candle anterior, depois não deu sequência nos rompimentos, mas se manteve abaixo do rompimento. Aí o segundo candle aqui também se manteve abaixo, mas olha o volume aqui que eu tinha explicado para vocês antes, ó, volume diminuindo. Depois o preço já voltou a trabalhar acima desse rompimento, e aí quando ele volta a trabalhar em cima, acima do rompimento, o volume baixou, assimetria de risco, né? Você vai arriscar perder isso aqui, certo? Para ganhar, potencialmente, pelo menos ele vira até esse topo aqui, ó. Então esse é o risco, né? Você vai correr esse risco aqui para ganhar esse risco. Então, quando que eu entro no trade? Quando o preço começa a fazer rompimento. Então, aqui nesse trade aqui, ó, no gráfico de 1 minuto, você vai perceber que ele não deu sequência nos rompimentos e aqui, ó, ele já fez o primeiro rompimento, ó. Ó, nessa faixa de preço aqui, ó, ele já saiu fazendo o rompimento. Aqui você entra no trade, bota o stop abaixo ali de 175 pontos ou até mesmo abaixo desse último fundo, 120 pontos, com o teu primeiro alvo aqui, ó, nessa faixa de preço. Ou seja, nessa faixa de preço aqui, você vai arriscar perder ali cerca de 120 pontos ou no máximo 190 pontos para pegar um alvo aí de 600 pontos. Numa zona que você sabe que no pregão anterior foi a zona que teve mais negociação. Então tem interesse dos grandes players, que é justamente o nome aqui do nosso canal, né? É na rota dos gigantes, é onde os gigantes estão posicionados. Então, esse foi o segundo indicador, é um indicador que eu mais utilizo atualmente e que eu tenho certeza que se você utilizar no seu operacional, vai mudar drasticamente os seus resultados. E aí, você conseguiu entender a importância de usar esses dois indicadores de volume na sua tomada de decisão? E como forma de mostrar na prática a usabilidade desses indicadores?
eu pretendo, mostrar algumas operações que eu faço no meu dia a dia no ativo do mini índice. Portanto, para você não perder esses próximos vídeos de operações que eu vou postar aqui no YouTube, se inscreva já no canal, deixa o seu like se não deixou ainda no vídeo. E se você ficou até o final desse vídeo, digita aqui embaixo, indicadores gigantes. E não se esqueça, a mudança na rota de um único gigante pode definir o seu resultado. Até uma próxima. Tchau!